assuntos que a gente não pode deixar passar aqui no Conexão RS, já que, por estarmos em uma TV educativa, também é nosso papel discutir a postura da mídia, pois a revista Veja apresentou denúncia contra o senador Romário, que acabaram desmentidas pelo parlamentar. A própria publicação reconheceu o erro e essa história não ficou nem um pouco bonita para a revista. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o coordenador do curso de jornalismo da UBRA, Davidson Campos, e o professor de ética do curso, Cláudio Schubert. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, a publicação reconheceu o erro, mas nas entrelinhas ficou claro ali que pode haver uma motivação de prejuízo da imagem. Os senhores têm a mesma leitura? Bom, é importante frisar que a publicação admitiu o erro depois, né, do denunciado ter ido até a Europa e recebido um documento do banco, né, reafirmando que aquele dinheiro não era ele. Então, na verdade, né, esse voltar atrás se deu mediante a apresentação de materialidade, de fatos concretos. E isso aponta para uma crise efetivamente no processo de apuração jornalística. A gente consegue identificar não só esse, em outras coberturas cotidianas, como desse final de semana mesmo, quando aconteceu aquela série de crimes em Osasco, né? Antes de ter a informação, algumas pessoas estavam falando em 20 mortos, em mais de 20 mortos, pelo menos 20 mortos, quer dizer, num momento ou num tempo em que circula muita informação, é preciso cuidados, né, nesse momento do processo jornalístico, e é o momento que nos diferencia, que é o da apuração e da checagem, né, e que muitas vezes aí vem falhando. A gente vê esse caso do Romário, que é um caso assim que se sobressaiu, né, mas que no cotidiano a gente tem visto na cobertura local e na cobertura nacional fatos de menor ou maior gravidade também relacionado a esses problemas de apuração, e muitas vezes se vai ou se busca informes, como se diz, como informação, e isso acaba levando ao erro. Professor Schubert? Sim, é óbvio que essa necessidade de publicar em primeiro lugar, de dar o furo a essas questões todas, isso acaba sendo um problema grave para a questão ética. E no caso específico da revista, a gente pode perceber, no meu modo de entender, que esse desdobramento ainda vai acontecer, porque eu não acredito que uma revista que nem a Veja, com todo o suporte que ela tenha feito uma publicação de maneira não pensada. Na verdade, ela tem fontes que a gente não sabe quais são, e essas fontes cederam um determinado documento, que até então era um documento verídico. E aí se abre uma outra discussão no jornalismo, porque o jornalismo não vive sem fontes, ele precisa se alimentar. E essas fontes que fornecem as informações, elas podem falhar. Falhar no caso da Veja, e teve a repercussão porque teve um senador envolvido, e ele teve chances, poder, dinheiro, para ir lá no Banco da Suíça e provar, e então buscar o documento sério, efetivamente, o documento verdadeiro, que era diferente daquela prova até então anunciada. Isso aconteceu em 2009, se não me falha a memória, também com a Folha de São Paulo, que publicou um documento em relação ao presidente Dilma da época, fazendo uma determinada leitura e se constata depois que essa leitura efetivamente não era verdadeira. Então tem uma questão assim, ação do profissional da comunicação por uma questão de falta de ética. Essa seria uma abordagem. Eu acho que não foi esse o caso. Na verdade, se alimentam de fontes que nem são fidedignas. Aí entra exatamente a questão da apuração. Mas aí se coloca também uma outra questão. A mídia no Brasil é uma empresa de concessão pública, mas privada. E tem maior audiência aquela mídia que apresenta as maiores informações bombásticas e tal. Se abre uma outra discussão que nós estamos entrando praticamente num jornalismo que é quase um show, se a informação precisa ser show. Então, nessa lógica daquilo que nós estamos vivendo no Brasil, de dar informação em primeiro lugar e dar uma informação bombástica, esse tipo de fonte que alimenta, então, pessoas que fazem informações, no caso do jornalismo, essas fontes devem ser checadas. Mas, se você tem uma fonte confiável, e se é um assunto que nem foi esse o caso, por que você não publicaria?
eu acho que é algo que pode acontecer com todo profissional sério. As repercussões pequenas, como o colega Davidson falou, elas acontecem no dia a dia. Só que não tem esse desdobramento todo, como nós podemos perceber nesse caso. Mas também, se for uma publicação em relação ao senador, eu imagino que a revista tenha se cercado de todos os cuidados. É claro, quando você vai ler a matéria, que é uma reportagem, ela é bastante opinativa. Em termos de linguagem, dá para perceber que os jornalistas, no momento de fazer a matéria, eles sim colocam uma determinada conotação ideológica, enfim, seja lá como for. Mas isso é um outro fato. Mas, efetivamente, a questão é, nós podemos confiar nas nossas fontes diante de informações bombásticas? Se fosse essa informação verdadeira, teria sido um furo e tanto. E aí que está a questão. Quando nós vamos publicar, até que ponto nós temos absoluta certeza que é? E se não for, a gente não publica, mas pode ser. Nesse caso, a gente descobriu que não é, porque o sujeito envolvido tem poder de mostrar que a revista estava equivocada. Mas se fosse em outros casos, bom, como é que ficaria a questão? A pergunta seria a seguinte agora, com tudo que foi apresentado pelos professores. Quando a gente fala em furo de reportagem, a espetacularização do jornalismo, a Veja, em determinados momentos, já sofreu com inúmeros processos. Eu me lembro aqui, por exemplo, um do João Gilberto a respeito de uma entrevista que supostamente nunca foi realizada, foi feita. No caso da Veja, essa prática recorrente, errar é humano, mas repetir o erro várias vezes, já não mostra uma certa tendência da emissora, ou melhor, da revista, da publicação, em ser opinativa nas suas matérias, nos seus furos, selecionar também a pauta que entra e a pauta que não entra? E se isso, professor, pode mudar daqui para frente a lógica do jornalismo, que está se assemelhando muito em determinados momentos, intencional ou não, porque me lembro também num caso no jornalismo esportivo, no Twitter, foi anunciada uma contratação do jogador do Grêmio, os jornalistas não checaram a fonte e era uma grande piada que rolava que estava rolando no Twitter. A pergunta seria, isso pode alterar a lógica do jornalismo, em que em vez do furo ser valorizado, a apuração e a credibilidade do veículo vá agora, dentro dessa lógica da espetacularização, ser mais importante a partir de agora? Olha, eu acho que essa é uma discussão que tem acontecido há algum tempo já dentro das redações. É importante dizer que, em relação a essa revista, especificamente, essa é uma decisão editorial dos anos 90 ainda. Teve uma famosa querela entre o jornalista Arbex Júnior e a Veja, que até se tornou num livro, né? Que se tornou em livro. E isso é, digamos assim, uma opção editorial, né? De trabalhar com a espetacularização do jornalismo, né? Que é um pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, em muitos programas televisivos que opta pelo sensacionalismo. Então, a publicação, muitas vezes, ela pega determinado fato e editorialmente torna ele um espetáculo, com manchetes espetaculares, com capas sugestivas, que muitas vezes não se configuram na matéria, né? E, principalmente, esse uso do opinativo, né, em cima do factual, né, ou do acontecimento jornalístico. E isso faz com que esses problemas aconteçam. Claro que isso é uma escolha, né, e é uma perspectiva também de se olhar para o lugar. Mas, digamos assim, isso é o que aparece, né? Só que agora a gente tem que pensar no processo jornalístico em si, na construção da informação em si. E eu acho que mais grave do que o que aparece é esse processo sendo feito de uma maneira equivocada, que vai levar a lugares errados, como, por exemplo, essa matéria, né? Quanto a se tornar uma tendência, essa eu acho que é a principal discussão das redações desde o aparecimento da internet. A internet, ela vai afetar de uma maneira bastante agressiva as redações e o campo jornalístico como um todo, né? Pensando em quem está produzindo informação válida, né? Se são os blogueiros, se são as redes sociais,
se são efetivamente os jornalistas, e aí eu acho que leva a uma conclusão que cada vez mais o bom jornalismo, o jornalismo de apuração, o jornalismo, né, de checagem, de cuidado com a informação, independente do suporte ou independente do formato que ele adote, esse é o que vai conseguir, né, efetivamente prestar esse serviço social, né, que o jornalismo, por muito tempo, prestou de uma maneira mais exclusiva, digamos assim, por muito tempo, e hoje com mais concorrentes nesse grande universo de produção de informação, que é a nossa sociedade, né, de circulação de informação. Então, acho que assim, a grande discussão está em como essa matéria foi feita efetivamente. Mais do que o resultado dela, eu acredito que os profissionais que estão lá são habilitados, assim como acontece na redação, de maneira cotidiana, né? Às vezes as pessoas, pequenos equívocos, mas que pode, né, resultar, digamos assim, em grande consequência, por querer concorrer com o tempo de informação desse novo lugar, das redes sociais, principalmente, que é, muitas vezes, um tempo frenético, né? E o jornalismo não pode atuar assim. Inclusive, há pouco eu tive o relato de uma aluna que estava acompanhando uma determinada redação, em que o material que é recebido, por exemplo, pelo WhatsApp, para checar isso, né, ao invés de ligar para, digamos assim, para as fontes oficiais, principalmente se tratando de serviço, né, que são as fontes que prestam serviço social, eles ligam de volta para o número que mandou a informação. Então, se eu mandar uma pegadinha, uma informação equivocada, vão me ligar para confirmar se realmente aquilo está acontecendo, né? Então, esses pequenos procedimentos levam a esses grandes equívocos. Eu acho que, e saindo um pouco em defesa da formação, né, que é necessário, a gente precisa, nesse momento, separar, né, o que tem sido feito de bom e o que tem sido feito de mal. E eu ainda acredito que o que tem sido feito de bom é o que trabalha com um acontecimento jornalístico, né, em detrimento, muitas vezes, da opinião. As publicações têm optado pela questão da interpretação, principalmente as impressas, como o caso da Veja, né? Mas o jornalismo interpretativo, ele também trabalha em cima do acontecimento. Agora, quando às vezes a gente pega determinado elemento e trabalha com ele a partir da opinião, começa a haver um problema, né? Que o lugar da opinião, efetivamente, não é no informativo. É verdade. O professor quer complementar? Sim, eu acho que tem duas questões aí. O jornalista é fruto do nosso meio, como o político é, como o professor é, enfim. Eu diria assim, até que ponto a sociedade tolera? Pelo que a gente consegue perceber hoje, a tendência é de que o sensacionalismo também no jornalismo se acentue. Porque a sociedade tolera, a sociedade aceita isso e a sociedade se liga. E se ligar a um determinado programa significa pontos na contagem do Ibope e assim por diante. Isso tem desdobramentos. Eu acho que essa é a grande questão. E uma outra questão paralela a isso, que o profissional da comunicação, como qualquer profissional, precisa saber, que a ética é o caminho mais curto para o sucesso, para a excelência. E sucesso profissional aqui não significa só em termos de ganhos financeiros, mas de credibilidade com quem trabalha com a questão da pesquisa de opinião. Não tem dinheiro que pague hoje, no nosso caso, na discussão, um jornalista que tenha credibilidade, que é sério, que até pode se equivocar, mas o equívoco não pode ser uma regra, ele pode ser uma exceção. Então, eu diria a grande questão hoje, a tendência, no meu modo de entender, a espetacularização vai se acentuar também no jornalismo, porque a sociedade tolera e até, de certo modo, quer isso. Eu ia complementando a tua resposta, professor, quem acaba perdendo nessa história, nesse caso, por exemplo, é o senador que teve sua imagem divulgada para milhões de pessoas e que essas milhões de pessoas não tornaram, de repente, a ver a resposta dele, ou esse documento oficial que comprova que ele não é criminoso, ou a sociedade ou a Abril, a editora? Eu acho que quem ganha é a sociedade como um todo, principalmente as pessoas interessadas numa reflexão séria em termos de jornalismo. Quem perde? Não sei se o senador perde, enfim, porque o processo eu acho que não chegou até o fim, mas para a revista isso não pegou bem, isso é óbvio, não pegou bem. Agora, quem ganha com isso é a sociedade séria, a parcela da sociedade que quer a verdade, que não quer situações como essas.
Eu creio que a partir deste acontecimento, nós como um todo, a revista em especial, mas nós como um todo podemos aprender e tomar mais cuidado na checagem das informações, especialmente as informações que lidam com a vida humana, lidam com a vida do outro, com a credibilidade do outro. Essa informação não pode ser dada de qualquer maneira, nós temos que ter critérios. E daqui a pouco, sim, daqui a pouco, a credibilidade vai ser a moeda mais preciosa de um meio de comunicação. Quem não tem credibilidade não vai vender nem por 0,50 centavos. A gente tem um tempo, infelizmente, pequeno para tratar sobre o assunto é extremamente complexo, mas dá para inserir nessa discussão a questão da regulação da mídia, que muitos donos de grandes veículos chamam de censura. O que vocês pensam a respeito da regulação da mídia no Brasil? Rapidamente só dizer assim, ó, que enquanto, já chego na resposta, enquanto o jornalismo ele buscava a imparcialidade, né, de alguma maneira ele tinha elementos de correção, né? Entendendo que a imparcialidade é um mito, e essa é uma discussão do campo jornalístico, né, muitas pessoas abandonaram simplesmente esse princípio. Esse é um problema, né? Porque eu costumo dizer que a imparcialidade é o nosso coelho, aquele que corre na frente, né? A gente tem que sempre estar correndo atrás e, de alguma maneira, a gente chega o mais perto possível, né? Então, é um mito, não existe possibilidade, não. Mas enquanto a gente busca a imparcialidade, eu acho que a gente consegue construir uma informação adequada. Eu acredito que, assim como a desregulamentação da profissão, né, serve para, digamos assim, aumentar as possibilidades ou diminuir as possibilidades de barganha do profissional enquanto realização do seu trabalho, né, a questão da regulação da mídia tem sido levado para o lado da censura, porque efetivamente, né, ela vai regular, como o próprio nome já diz, essa prática. E isso nos principais países ou nos países conhecidos, assim, de proximidade, de relações do Brasil, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Nesses países todos, a gente vê elementos de regulação do conteúdo, né? Não de censura, mas de controle efetivamente de que aquilo está sendo feito efetivamente está cumprindo a sua função social. Porque por ser uma concessão pública, né, de alguma maneira tem que prestar serviço de uma forma ou de outra e dentro dos princípios de jornalismo e dentro dos programas jornalísticos com qualidade, né, com que as pessoas efetivamente possam usar aquela informação na sua vida. Professor, Sim. por favor, temos 2 minutos. Sim, 1 minuto só. Censura é muito diferente do que regular determinado funcionamento. Por favor, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Se a gente quer uma democracia, a democracia funciona em cima de parâmetros estabelecidos, onde cada cidadão ou cada contexto que compõe a sua sociedade sabe até onde ela pode ir. Não existe democracia sem regulação. E não existe uma mídia séria, democrática, sem que ela saiba os parâmetros dentro dos quais ela possa funcionar. Isto não é censura. Censura é outra coisa. Muito bem, perfeito, professores. Sejam bem-vindos sempre. Davidson Campos, coordenador do curso de jornalismo da UBRA, e o professor Cláudio Schuber, professor de ética no curso de jornalismo da UBRA. Sejam sempre bem-vindos.